Eu sou o Rick, do Mão do Terror, e antes de começarmos, um lembrete. Feche todas as portas. Se o terror te fascina, deixa aquele like macabro, inscreve-se no canal e ativa as notificações. Responde nos comentários, qual foi o seu último pesadelo? Agora, respira fundo, porque o conto de hoje é sobre a geometria impossível da mansão Blackwood, e vai te assombrar por dias. A mansão Blackwood erguia-se, uma silhueta gótica e imponente contra o céu cinzento, no coração de uma propriedade vasta e negligenciada. Seus pináculos afiados arranhavam as nuvens baixas, e suas janelas escuras, como olhos vazios, pareciam observar o mundo com uma melancolia ancestral. Elias Thorne, um arquiteto renomado por sua precisão e sua paixão por estruturas históricas, sentia um arrepio percorrer sua espinha ao contemplar a casa pela primeira vez. Não era um arrepio de medo, mas de um desafio profissional que prometia ser o ápice de sua carreira. Contratado pelos herdeiros distantes para restaurar a lendária mansão, Elias havia sido avisado das peculiaridades do lugar. Histórias de desaparecimentos, de sons estranhos e de uma atmosfera opressiva eram comuns nos arredores. Mas Elias, um homem de lógica e razão, descartava tais contos como meras superstições. Para ele, a mansão Blackwood era um quebra-cabeça arquitetônico, uma obra-prima gótica que precisava ser resgatada do esquecimento e da decadência. Sua assistente, Clara, uma jovem estudante de arquitetura com uma mente tão afiada quanto a dele, mas com uma sensibilidade mais aguçada para o inexplicável, acompanhava-o. Ela havia lido os relatos, as lendas e sentia uma apreensão que Elias não compartilhava. É como se a casa não quisesse ser restaurada, Elias, ela comentou, enquanto examinavam os planos originais, que já pareciam estranhamente desproporcionais. Os primeiros dias foram dedicados à inspeção. Elias e Clara percorreram os corredores labirínticos, os salões empoeirados, os quartos vazios. A casa era um emaranhado de escadas que levavam a lugar nenhum, portas que se abriam para paredes de tijolos e janelas que davam para vistas impossíveis. Elias inicialmente atribuiu essas anomalias a séculos de reformas mal planejadas e à excentricidade dos antigos proprietários, uma bagunça estrutural, ele resmungava, enquanto tentava conciliar os planos com a realidade. Mas a realidade da mansão Blackwood logo começou a desafiar a lógica. Uma manhã, Elias mediu um corredor no segundo andar e registrou 15 metros. Horas depois, ao refazer o caminho, o mesmo corredor media 20 metros. Ele verificou suas medidas, seus instrumentos, sua sanidade. Clara, que o acompanhava, também notou a discrepância. Talvez seja a luz, Elias, ela sugeriu, embora soubesse que não era. As anomalias se intensificaram. Cômodos que eles haviam mapeado cuidadosamente mudavam de lugar. Uma porta que levava ao jardim em um dia, no dia seguinte abria-se para um quarto desconhecido, cheio de móveis cobertos por lençóis brancos e uma atmosfera de tempo parado. Os operários, homens rudes e acostumados a todo tipo de construção, começaram a ficar inquietos. Sussurros sobre a casa viva e espíritos travessos circulavam pelos canteiros de obra. Elias, apesar de sua racionalidade, sentia a pressão. Ele passava noites em claro, revisando os planos, tentando encontrar um erro, uma explicação. Mas não havia. A casa estava se reconfigurando, se contorcendo, desafiando todas as leis da arquitetura e da física que ele conhecia. Ele começou a ouvir sussurros, vozes indistintas que pareciam vir das próprias paredes, uma melodia dissonante que parecia zombar de seus esforços. Clara, por sua vez, começou a ver padrões.
Ela notou que as mudanças eram mais pronunciadas quando a equipe estava frustrada, quando a desconfiança e o medo se instalavam. Ela se lembrou das lendas sobre a casa se alimentando da confusão. Elias, ela disse uma noite, enquanto ele estava debruçado sobre um mapa da casa que parecia ter sido desenhado por um louco. E se a casa for consciente? E se ela estiver fazendo isso de propósito? Elias a olhou, seus olhos injetados de sangue. Isso é absurdo, Clara. Casas não são conscientes, são estruturas inanimadas. Mas a dúvida já havia se instalado em sua mente. Ele havia visto coisas que nenhuma estrutura inanimada poderia fazer. Ele havia sentido a presença, uma inteligência fria e antiga que parecia brincar com eles. Uma tarde, enquanto Elias estava sozinho em um dos salões, tentando entender como uma escadaria havia aparecido do nada, ele sentiu um frio intenso. As sombras na sala se alongaram, não para longe da luz, mas para ele, como tentáculos. As paredes começaram a sussurrar mais alto, e ele jurou ter visto os tijolos se moverem, as linhas das paredes se curvarem e se distorcerem. A casa estava rindo dele, de sua futilidade, de sua tentativa de impor ordem ao caos. Ele correu para fora, ofegante, sua mente em turbilhão. Clara o encontrou no jardim pálido e tremendo. "Você viu, não foi?" Ela perguntou, sua voz suave. "Você sentiu." Elias apenas assentiu, incapaz de falar. Sua lógica havia sido estilhaçada. A mansão Blackwood não era apenas uma casa. Era uma entidade, um ser que se manifestava através da própria arquitetura. Eles decidiram que não podiam lutar contra a casa com ferramentas e planos. A casa se alimentava de sua confusão, de seu medo. Eles precisavam entender sua natureza, sua lógica impossível. Clara, com sua mente mais aberta, sugeriu que a casa não era maligna no sentido humano, mas sim uma entidade alienígena, com uma compreensão de espaço e tempo que transcendia a nossa. Ela estava apenas existindo, e sua existência era aterrorizante para os humanos. Elias, ainda abalado, começou a ver a casa de uma nova perspectiva. Ele parou de tentar impor sua própria ordem e começou a observar, a tentar entender a geometria da casa. Ele notou que as mudanças não eram aleatórias, mas seguiam um padrão, uma lógica que ele ainda não conseguia decifrar, mas que existia. A casa parecia reagir às emoções, aos pensamentos dos ocupantes. Quando o medo era alto, a casa se tornava mais labiríntica, mais opressiva. Quando havia calma, ela parecia se estabilizar. Embora nunca completamente. Eles começaram a experimentar. Em vez de tentar forçar a casa a se conformar aos planos, eles tentaram se conformar à casa. Eles pararam de lutar contra as mudanças e começaram a documentá-las, a mapear os padrões de distorção. Eles descobriram que certos cômodos eram mais estáveis, enquanto outros eram focos de intensa atividade. Eles aprenderam a prever quando uma porta levaria a um lugar diferente, ou quando um corredor se estenderia. Os operários, que haviam fugido em massa, foram substituídos por uma equipe menor, mais resiliente, que Elias e Clara treinaram para aceitar o inexplicável. Eles aprenderam a não questionar quando uma parede aparecia onde não deveria, ou quando uma escada desaparecia. Eles aprenderam a trabalhar com a casa, não contra ela. Mas a casa não era benigna. Ela ainda se alimentava. E a presença constante de humanos, mesmo que aceitando sua natureza, ainda era um banquete. Elias e Clara perceberam que a casa não os queria fora. Ela os queria dentro, como parte de sua própria estrutura, como peças em seu quebra-cabeça eterno. As vozes nas paredes se tornaram mais claras,
mais sedutoras, prometendo conhecimento, poder, uma compreensão da própria realidade que transcendia a mente humana. Clara, em particular, sentia-se atraída pela casa. Ela começou a passar mais tempo sozinha, explorando os cantos mais remotos, desenhando os padrões impossíveis que a casa criava. Elias a observava com crescente preocupação. Ele via a mesma obsessão que o havia consumido no início, mas em Clara, ela era mais profunda, mais perigosa. Ela estava começando a se perder na geometria da casa. Uma noite, Elias a encontrou em um quarto que nunca havia existido antes. Um cômodo circular com paredes que pareciam se curvar para dentro, desafiando a perspectiva. Clara estava no centro, desenhando freneticamente em seu caderno, seus olhos brilhando com uma luz febril. "Elias!" ela exclamou, sua voz cheia de uma alegria perturbadora. "Eu entendi. A casa não é aleatória. Ela é uma mente que pensa em dimensões que não podemos conceber." Elias sentiu um arrepio. Ele viu que a casa estava começando a consumi-la. As linhas em seu rosto pareciam mais nítidas, seus movimentos mais angulares, como se ela estivesse se tornando parte da própria arquitetura. Ele tentou puxá-la para fora, mas ela resistiu, seus olhos fixos nas paredes que se contorciam. "Não podemos lutar contra ela, Elias," ela disse, sua voz agora um eco dos sussurros da casa. "Precisamos nos tornar parte dela. Só então poderemos realmente entender." Elias percebeu que havia perdido Clara. A casa a havia reivindicado, assim como havia reivindicado tantos outros antes dela. Ele fugiu da mansão Blackwood naquela noite, deixando Clara para trás, para se tornar mais uma peça na geometria impossível da casa. Ele nunca mais olhou para trás. A mansão Blackwood permaneceu uma anomalia arquitetônica, um monumento ao inexplicável. Elias Thorne, o arquiteto da razão, havia sido quebrado pela casa que desafiava a razão. Ele continuou a construir, mas suas criações eram sempre um pouco tortas, um pouco fora de esquadro, como se a mansão Blackwood tivesse deixado uma marca indelével em sua percepção do mundo. E a mansão Blackwood, ela continuou a existir, a se contorcer, a se reconfigurar, esperando por seu próximo ocupante, seu próximo arquiteto, seu próximo brinquedo. Seus corredores se estendiam, suas portas levavam a lugares inesperados, e em algum lugar dentro de suas paredes impossíveis, Clara continuava a desenhar, uma parte da mente da casa, uma guardiã de sua geometria insana, para sempre presa na mansão Blackwood, onde a arquitetura era uma manifestação de uma entidade que se alimentava da confusão e do desespero, e onde a própria estrutura do espaço era uma armadilha eterna. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele, ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos da próxima sexta-feira, se você tiver coragem de voltar.